bem-vindos a mais um episódio do Fenaló Entrevista, começando o ano de 2023 e um ano de comemoração. Afinal, esse ano são 20 anos de Fenaló e para a nossa primeira entrevista estamos aqui com a doutora Patrícia, presidente da OAB São Paulo. É um prazer estar com você, doutora Patrícia, uma inspiração para a liderança feminina. E eu gostaria de fazer algumas perguntinhas a respeito de gestão, tudo bem? Tudo bom, Aju. É um prazer falar contigo, falar com o público da Fenaló. Eu fui no último evento da Fenaló, foi sensacional, foi disruptivo, então é um prazer estar aqui nessa parceria. Parabéns para a Fenaló, não sabia que esse ano tão especial, então eu fico muito feliz de inaugurar essa série aqui de entrevistas. Legal, obrigada. Bom, vamos começar. Todo ano temos uma entrada de 140 mil novos profissionais, novos bacharéis de direito. Só na OAB a gente viu até o ano passado, até julho do ano passado, foram 15 mil novas inscrições. Então eu queria saber de você que conselho você dá para quem está começando na profissão. Bom, e não é só essa quantidade enorme de advogados, mas hoje nós também concorremos com a inteligência artificial, né? Estamos aí todos assistindo, embasbacados aí ao ChatGPT, né? Então, como é que vai ser esse futuro da advocacia no mercado tão saturado? Olha, eu dou 2 conselhos para os jovens advogados. Primeiro, abracem a tecnologia. Não dá mais para a gente fugir da tecnologia, não dá para a gente fugir mais de softwares de gestão, não dá para a gente fugir mais de tudo isso. Os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, enfim, o judiciário se apoia em tecnologia, se apoia em inteligência artificial, então nós também temos que saber e conhecer profundamente como usar esse ferramental. E nesse tópico eu acho que a jovem advocacia está até mais apta, né, pelo menos a receber essas inovações com menos resistência do que a advocacia mais sênior. Depois, descubra aquilo que você tem e que não pode ser substituído pela tecnologia. Descubra aquilo que só você tem, né? Eu vi recentemente uma frase que eu gostei muito: se você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. Ou seja, seja um ser humano. O que um jovem advogado, o que uma pequena banca de advocacia pode oferecer de especial que nenhuma inteligência artificial tem, que muitas vezes as grandes bancas não têm? Empatia, acolhimento, um tratamento personalizado, enfim, é preciso que o advogado, além de se apoiar em tecnologia, também vá desenvolvendo soft skills de relacionamento interpessoal, enfim, do tratamento com o cliente, do tratamento com os juízes, tratamento, né, com os colegas, que lhe torne diferente dessa grande massa. Então, acho que é isso. Apoie-se na tecnologia, mas seja diferente, seja humano. Excelentes dicas para quem está começando. Falando um pouquinho agora da advocacia, né, de quem já tem uma banca, já tá trabalhando há algum tempo no mercado, quais são as previsões da OAB para a gestão jurídica? Olha, eu acho que a gestão jurídica, como eu disse, ela cada vez mais vai demandar da tecnologia, desse apoio tecnológico, né? Porque a gente não pode mais perder tempo. Os processos hoje, eu vejo isso em todas as áreas, na minha área, que é direito criminal, por exemplo, os processos hoje são muito mais velozes. A digitalização, a informatização do judiciário tornou os processos, então, uma coisa, né, a gente sempre tem mania de criticar tudo do Brasil, não é tudo que é ruim, né, tem coisa que é ruim, precisa melhorar, mas não é tudo que é ruim. O judiciário melhorou muito em termos de prazos, duração do processo, mas isso exige que o advogado, então, tenha que fazer uma peça de um dia para o outro. Não tem aquele tempo, vai chegar no fórum, vai autuar. Eu tenho que estar de prontidão sempre. E eu confesso que a mim, que sou uma advogada mais experiente, tenho 20 anos de advocacia, essa mudança, inclusive de dinâmica, essa mudança de velocidade da advocacia me pegou um pouco desprevenida. Entrava um processo e falava, eu vou ter que pensar nele daqui a 2 meses. Não, eu tenho que pensar nele agora e por isso é preciso que nós nos ocupemos daquilo que é jurídico e nós nos desocupemos daquilo que é administrativo, que é gestão e por isso o apoio na tecnologia. Então, acho que a tecnologia vai desocupar os nossos bytes mentais para pensar naquilo que realmente importa, que é o core do nosso negócio, que é o jurídico, propriamente, é o conhecimento jurídico. Mas como a advocacia é empreendedorismo, nós precisamos de todo esse apoio para a gestão. Então, acho que essa demanda, essa necessidade vai ficar cada vez mais forte. Falando um pouquinho de algo que você já comentou aqui agora, que é o TJ São Paulo, ele prevê um poder judiciário cada vez mais digital, com sessões, né, telepresenciais e presenciais. Então eu queria saber qual que é a sua avaliação deste cenário. Olha, a minha avaliação, em primeiro lugar, é que é um cenário irreversível. Então, contra aquilo que é irreversível, não adianta a gente ficar dando burro em ponta de faca. E também que é um cenário positivo.
Eu só acho que ele é um cenário que tem que ser construído com o diálogo com a advocacia. Eu acho audiências telepresenciais sensacionais, eu acho que isso democratizou o acesso à justiça. Se você pensar um advogado do interior, ele não tem mais que viajar para São Paulo para fazer uma sustentação oral, um advogado de São Paulo não tem que ir a Brasília para fazer uma sustentação no STF, no STJ. Isso é uma tremenda conquista, é uma democratização, inclusive para o cidadão, para o jurisdicionado. Né? Imagina aquele jurisdicionado mais hipossuficiente que não tem condições de arcar com uma passagem para Brasília, agora ele pode ter o advogado dele fazendo a sustentação lá. Então eu acho excepcional, mas eu acho que nós precisamos construir com razoabilidade e também com regras quando que isso aplica, quando não aplica, não é mesmo? O WhatsApp não eliminou o e-mail não eliminou o telefone, mas às vezes eu preciso ligar. Às vezes eu não quero mandar um e-mail, às vezes eu preciso dar um telefonema, às vezes basta mandar um e-mail, às vezes é uma mensagem por WhatsApp, às vezes, enfim, quem sabe mais, né, da outra tecnologia que vai surgir de comunicação. Ou seja, eu não acho que uma coisa vai extinguir a outra e eu acho que é preciso de razoabilidade, principalmente de regras claras de quando se usa. E essas regras claras têm que envolver a discussão com a advocacia. O que eu não concordo é que esse processo de avanço seja feito à revelia da advocacia. Quando a gente pensa no que é melhor, no que é mais cômodo, no que é mais prático, a gente tem que pensar em tudo isso em relação ao juiz, ao promotor e ao advogado. Quando a gente pensa em produtividade, produtividade não pode ser quantidade de processos julgados. Produtividade também é qualidade, né? Às vezes o advogado sabe que aquela audiência tem que ser presencial. Eu sou advogada criminalista e na advocacia criminal nós temos situações muito peculiares em que é preciso que o juiz olhe nos olhos. Parece besteira, isso parece papo, mas não é. Olha, eu tenho 20 anos de advocacia, te digo, é diferente o juiz perceber uma testemunha que gagueja, o juiz vê o réu ali, o suor escorrendo, o olho brilhando, e é uma coisa que infelizmente a tecnologia, por mais avançada que esteja, ainda não nos dá. Né? Numa tela, o sinal cai, a pessoa trava, enfim, é diferente. Então eu entendo que os advogados eles têm que ter voz ativa na construção desse novo normal. Mas que ele virá, não adianta a gente brigar com ele. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. A senhora foi a primeira mulher eleita pela OAB. Eu queria saber como você acha que isso impacta a vida de outras mulheres advogadas? Eu acho que é fundamental por várias razões. Primeiro, pelo exemplo, né? É muito interessante porque depois que eu fui eleita, muitas mulheres falaram, puxa, eu sempre quis, sempre tive o sonho de na minha subseção colocar o meu nome para uma candidatura, mas nunca me senti suficientemente segura. Então acho que esse exemplo de puxar as mulheres, que hoje já são mais do que 50% da advocacia aqui de São Paulo, é muito importante. A outra, eu acho que o outro impacto é realmente que uma mulher, ela olha mais para as pautas femininas. Porque, e não é isso, não é má vontade dos homens nem nada, é porque todos nós temos pontos cegos, né? Nós não conseguimos ter olhos 360. Por isso que equipes diversas são tão mais produtivas e lucrativas. Uma equipe com diversidade racial, sexual, de gênero, é uma equipe mais produtiva e mais lucrativa porque ela consegue ter uma visão 360. Um homem não consegue entender. Vou dar um exemplo para você, Maju. Eu fui recentemente fazer uma reunião com o novo secretário da administração penitenciária por conta de inúmeros problemas que as mulheres passam, as profissionais passam ao entrar nos presídios. E são problemas que os homens jamais sequer imaginaram, né? O problema de você ser confrontada, por exemplo, com teu aro ali, né, do sutiã feminino que apita no detector de metais e a mulher ter que tirar o sutiã. Ora, isso é vexatório, isso não tem fundamento por razão de segurança, quer dizer, não tem razoabilidade e é algo que as mulheres passam cotidianamente, né? As mulheres têm relatos aí bastante intensos, né? A mulher que está, por exemplo, com um absorvente no seu período menstrual e que passa pelo scanner e que é depois ridicularizada pelos agentes penitenciários porque, né, ficou ali exposta nessa sua intimidade. É uma coisa que um homem, quando nós falamos isso para o secretário de administração, ele falou, nossa, eu nunca nem tinha pensado nisso. Porque não faz parte do meu universo. Então, eu acho que uma gestão como a mulher, e por isso que é importante mulheres na política, cargos de liderança, nas empresas e etc., ela abre a visão, ela complementa a visão do homem, não substitui. Porque também há coisas que os homens passam e que eu não enxergo, mas certamente há coisas que as mulheres passam que os homens não enxergam. Então, eu acho muito positivo e eu espero mesmo que sirva de modelo para as outras carreiras, o Tribunal de Justiça,
que nunca teve presidência de uma mulher, Ministério Público de São Paulo também nunca teve presidência de uma mulher. Eu espero que sirva de exemplo para as outras instituições da justiça. Com certeza, é uma grande inspiração. Entrando um pouco ainda nesse tema da diversidade, a OAB firmou um compromisso com a ONU de ter 50% dos quadros de liderança preenchidos por pessoas negras até 2030. Como é que a OAB está trabalhando nesse sentido para que isso se torne uma realidade? Olha, a gente firmou um compromisso de equidade de gênero e também de equidade racial. A gente ficou super feliz. Nós vamos, esse mês, dar o primeiro reporte, né? Porque o compromisso é algo sério, né? Não é só uma promessa e uma carta de intenções, né? Quando a gente firma esse compromisso com a ONU, a gente tem que mandar reportes anuais, justamente dizendo qual foi o avanço, quais as medidas que estamos tomando. Nós ficamos super felizes que esse ano nós vamos mandar o primeiro reporte anual em relação a essas duas pautas e em relação à equidade, a 50% de mulheres em cargos de liderança, nós já batemos e superamos a meta. Né? Na própria diretoria da OAB nós temos 3 mulheres e 2 homens, as mulheres são a maioria das presidentes das nossas comissões, também nos cargos aqui administrativos as mulheres são a maioria nos cargos de liderança, né? Não só na base, então a gente já está bem, queremos avançar, queremos melhorar. Em relação a negros, ainda estamos devendo e estamos fazendo aí um esforço no nosso RH, na nossa composição das comissões, né? As nossas comissões a gente fez questão que tivessem 30% de presidentes que fossem provenientes da advocacia negra. É um esforço que tem que ser consciente, né? Porque essa história do racismo estrutural, do machismo estrutural, muitas vezes nem se pensa ali num quadro, né, da advocacia negra para compor, ou de um funcionário negro para compor aquele quadro, porque não nos preocupávamos com isso, né, até a gestão passada. Agora, com uma visão focada nisso, ação afirmativa pesada em cima disso, nós vamos cumprir aí nosso pacto com a ONU. Que maravilha, isso é excelente. Você está completando agora um ano, né, de gestão aqui na OAB São Paulo, e eu queria saber um pouquinho de você, quais foram os desafios que você enfrentou até agora? Olha, foram muitos, até porque foi um ano bem complexo, né, por conta de eleições e etc. Mas em termos aqui de gestão de ordem, nós enfrentamos muitos desafios em relação à gestão interna da ordem, né? Muitos problemas, não problemas propriamente, mas uma estrutura muito obsoleta, muito pesada, muito morosa, muito burocratizada. A OAB é uma instituição muito sui generis, né, porque ela é muito descentralizada. Nós temos aqui a sede, temos 254 subseções, temos 915 postos de atendimento, então é uma estrutura muito descentralizada, é complexa. Mas o fato é que ela é uma estrutura pesada, obsoleta, morosa, levava tempo para que nós pudéssemos atender a ponta. Então nós promovemos uma revolução mesmo de gestão interna, informatização dos nossos processos, desburocratização, economia, que nos permitiu, inclusive, pela primeira vez na história, ter uma redução nominal da anuidade em 10%, né? Nunca antes na história houve isso. Aliás, tudo aumentou. Para você ter uma ideia, a OAB tem, como eu disse, mais de 900 postos de atendimento. Em cada posto de atendimento, sala da ordem ou casa da OAB, nós temos mais de 4.000 computadores destinados à advocacia. Acabamos de firmar, inclusive, um convênio fantástico com a Jus Brasil, dentro dessa ideia de promover tecnologia, de prover tecnologia para a advocacia. E tudo isso aumentou, né? Equipamento informático aumentou muitíssimo por conta da alta do dólar. Então, foi um esforço, nós apertamos, enxugamos, porque a nossa proposta não é reduzir a anuidade de alguma forma depreciando o serviço, né? Nada disso, a gente quer prestar serviço de qualidade, o nosso lema é OAB mais por menos. E para fazer mais por menos, a gente tem que ter melhorias de gestão. No final, deu para esse ano a gente ter essa redução nominal da anuidade, além de não aumentar, e melhorar muito os nossos sistemas operacionais internos. Ainda falta muito, é uma entidade gigante, é o maior colégio, o segundo maior colégio de advogados do mundo, né, depois do Colégio de Nova York, congrega mais de 450 mil advogados, então é uma estrutura realmente, que é uma estrutura de uma prefeitura, né, uma estrutura de uma cidade, mas nós estamos enfrentando, botando o dedo na ferida, muitas vezes a inovação, você sabe, né, na Fenaló a gente vê isso. Muitas vezes a inovação gera resistência, gera desconfiança. Mas será que vai funcionar? Por que eu não faço como a gente sempre fez? Mas também tem outra frase sobre inovação que eu gosto muito, que é a seguinte: inove enquanto isso ainda não for uma necessidade. Não espere ser uma necessidade, porque na hora que você esperar ser uma necessidade para inovar, é tarde demais.
você não tem tempo de errar, você não tem tempo de experimentar. Então é isso que nós estamos fazendo na OAB, nós estamos inovando enquanto ainda temos tempo para isso, para botar essa instituição no século XXI e aí avançar mais um século, se Deus quiser. Nós estamos aí com 92 anos de ordem e que venham mais o próximo século de muita relevância dessa instituição para a nossa advocacia. Entrando um pouquinho nesse assunto que você estava comentando até agora, a importância da tecnologia para a profissão, né? E o quanto que o advogado precisa de fato estar conectado com a tecnologia, né? O que vocês estão fazendo para garantir o acesso a essas ferramentas? A mudança, na verdade, da ESA para a Avenida Paulista tem a ver com esse movimento? Com certeza, né? É uma grande conquista também. A ESA era minha menina dos olhos, né? Eu, como professora, não podia deixar de cuidar dessa que é uma das maiores escolas de advogados também do Brasil e do mundo, mas que a gente sentia que estava subaproveitada. Uma das questões era a localização, né? Ela está sediada aqui no centro. Tomara a Deus a gente consiga aí revitalizar esse centro, mas por enquanto estava complicado de fazer cursos à noite. A gente quer muito voltar para o presencial, para ter essa possibilidade do híbrido, justamente, né? Do que eu estava falando do TJ, né? Para que o aluno possa escolher se ele vai presencialmente ou não. E aí nós conseguimos então uma localização excelente na Avenida Paulista, um lugar de fácil acesso, uma ESA bonita, moderna, leve, com conceito visual todo inovador, uma ESA que dá gosto do aluno entrar, com baias de estudo individual, com sala de estudo, biblioteca, enfim, sensacional. E eu acho que casa muito bem com isso, né? É essa ideia de que o advogado ele não pode parar, ele nunca pôde, mas a velocidade que as coisas acontecem hoje em dia não permite mais que a gente fique um dia sem estudar. Né? A gente dorme, acorda no outro dia, tem nova lei, e a gente precisa se aprimorar constantemente. E eu acho que a ESA precisa cumprir esse papel. Né? A OAB, as missões institucionais da OAB são cuidar da qualidade da advocacia e do Estado Democrático de Direito. Mas focando aqui na advocacia, a OAB tem cuidado da qualidade da advocacia através do exame de ordem, que eu sei que não é todo mundo que é fã, mas eu acho que é muito necessário, que é importante, para que a gente garanta uma qualidade para quem entra no mercado. Mas depois que essa pessoa entra, se ela não se atualiza, em um ano ela está absolutamente fora do jogo, ela carga fora do baralho. Então a ESA precisa cumprir esse papel. E nós esse ano também estamos lançando um programa que tem tudo a ver com essa ideia do AB Mais por Menos, que é o programa Anuidade de Volta. Então o que acontece? Toda anuidade que já foi reduzida, então hoje está em R$ 879, essa anuidade, quando paga, ela vira um crédito. E esse crédito pode ser usado nos cursos da ESA de pós-graduação e cursos livres. Então, quer dizer, eu vou descontando como se fosse uma consumação mínima. Aquilo volta para mim e volta dentro dessa perspectiva da qualificação. Né? Não volta, a gente até pensou em havia outras propostas, né, de que voltasse em outro tipo de serviço, mas nós estamos muito focados em promover qualidade para a advocacia. Então é isso, ninguém vai deixar de estudar por não ter como custear esses estudos. Eu acho que a OAB precisa subsidiar isso, a ESA precisa subsidiar isso e é o nosso programa Anuidade de Volta. Excelente, até para quem também está nos ouvindo, que conheça todas as opções e tenha essas informações ao alcance, né? Falando um pouquinho então, da última edição da FENALO, a OAB São Paulo esteve presente lá com o stand, aliás, muito moderno, cheio de inovações. O que você achou da presença de vocês na feira e da participação de vocês, inclusive numa sala de gestão para pequenos e médios escritórios, né, que abordava muito essa relação também com a tecnologia e como esses pequenos e médios escritórios podem entrar, né, na modernidade agora? Olha, eu fiquei muito feliz, eu achei uma edição excepcional e eu achei que a participação da Ordem, como você disse, o stand estava super bonito, moderno, com um metaverso ali, né? Enfim, aí às vezes a gente fica falando de metaverso, isso aí não é uma realidade. Nós já temos subseção da OAB que tem toda a estrutura do metaverso e está dando inúmeras palestras do metaverso, inclusive disponibiliza salas no metaverso para que o advogado possa atender um cliente e fechar contratos, fechar negócios na sala da subseção do metaverso. Então, sensacional. E eu acho que a FENALO é a grande feira de tecnologia e gestão da advocacia, é parâmetro no Brasil, na América Latina, é uma das maiores feiras desse segmento. Então eu fico muito feliz que a gente possa ter feito essa parceria. Eu sei que a OAB sempre foi chamada, nunca foi, né, deixada de lado, mas eu acho que a gente, nessa edição, a gente estreita esse relacionamento e se torna mais compromissado mesmo com essa pauta. Porque, como eu disse, não é mais suficiente para advogar saber direito.
Não é mais suficiente, tem que saber de gestão, tem que saber de tecnologia. E onde é que você vai procurar? Onde que você tem uma curadoria com os melhores fornecedores desse ramo? É na Fenaló. Então o advogado tem que frequentar a Fenaló para se manter atualizado. É uma vez por ano, tem que ir, tem que botar no calendário e tem que frequentar. E você olha, você tem inúmeros serviços, certamente vai caber no teu escritório, né? Porque tem gente que fala, esse tipo de coisa é só para os grandes, isso é muito caro, isso não é para mim. Faça isso, né? Vai lá, tem um modelo para cada tipo de negócio, para cada tipo de banca. Hoje você tem uma tecnologia acessível para qualquer tipo de tamanho, modelo de escritório. É isso, mas a gente não tem onde encontrar. Então a Fenaló é a feira que une tudo isso. Eu acho imprescindível. Doutora Patrícia, muito obrigada pela participação, foi uma inspiração para todos nós ouvir suas palavras. Essa comemoração, então, agora dos 20 anos da Fenaló, estamos começando aqui com a doutora Patrícia. Muito obrigada e espero encontrá-los na Fenaló esse ano, né, para que todos possam ouvi-la também novamente. Com certeza, eu encontro todos vocês da Fenaló e parabéns!